O André Vinhal pergunta, professor, também contribuiu com o Superchat, eu agradeço ao André. Seria possível reutilizar o Banco de Desenvolvimento, acho que ele está se referindo ao BNDES, num futuro governo, evitando erros do passado? Olha, não só seria necessário, como é fundamental, porque hoje, você vê, você tem um investimento baixo, entre outras coisas porque você não tem financiamento a baixo custo, que era o que o BNDES fazia. Eu não sei quais erros. Houve muita fofoca, muita acusação falsa em relação ao BNDES. Até hoje não se provou nada. O BNDES é um dos fatores importantes para o desenvolvimento do país desde a década de 50, desde o Juscelino Kubitschek. O BNDES ele consegue compensar esse excesso de juros que existe na economia brasileira. Eu acho que não teria havido industrialização no Brasil sem o BNDES, porque o país cobra juros altíssimos. Não vale a pena para ninguém investir com esses juros altos. É melhor fazer uma aplicação financeira, você ganha mais. Mas aí o BNDES emprestava com a taxa de juros de longo prazo, que sempre era uma taxa menor. Era uma taxa parecida com a taxa dos nossos concorrentes, porque a empresa brasileira não pode competir com empresas que recebem financiamento a baixo custo. O consumidor brasileiro ele teria muito mais capacidade de consumo se os juros fossem mais baixos. A única medida que você não precisaria do BNDES é se os juros brasileiros estivessem num patamar semelhante aos juros dos outros países. Aí você não precisa de BNDES. Mas enquanto você tiver essa deficiência, falta de financiamento de longo prazo, porque os bancos preferem emprestar no curto prazo e têm lucros mais fáceis e rápidos, você precisa do BNDES. O BNDES foi desmontado. O que está sendo feito é um crime. O BNDES tinha uma carteira de 110 bilhões de ações de empresas que ele apoiou no passado. O BNDES só dá lucro. O BNDES, no nosso governo, ele deu um lucro tremendo. Ele teve uma inadimplência baixíssima. Ele financiou todos os setores econômicos. É mentira que existia favoritismo. É claro, as grandes empresas foram financiadas, mas todas tiveram acesso ao BNDES. Eu diria que 90% de todas as empresas brasileiras de médio e grande porte tiveram financiamento do BNDES, todas. Não tinha discriminação. Esse programa PSI era para todas as empresas e todos os setores, 450 bilhões. E tem gente que diz, o empresário pegava o dinheiro e ia investir no setor financeiro. Mas como? Ele tinha que comprar a máquina. Você só libera o crédito para ele comprar uma máquina. Como que ele desviou para fazer investimento especulativo? Quer dizer, isso não procede. Então, o BNDES está sendo, digamos, dilapidado. Ele já vendeu 50 bilhões das ações num período de baixa de ações, o ano passado, ou seja, vendeu baratíssimo, perdeu lucro que ele poderia ter se tivesse vendido com as ações em alta, tá certo? Ações todas rentáveis. E agora ele vai vender as outras 50 bilhões que ele tem. Então, eles estão tirando as fontes de financiamento, que o BNDES até pode, periodicamente, vender umas ações, mas para aumentar o crédito e não para transferir o lucro para o Tesouro, para o governo, para ele diminuir essa dívida grande que eles têm. Então, eu acho que o BNDES deve ser revitalizado, ele trabalha com transparência. Os empréstimos dele, você pode olhar na internet, no site do BNDES, está tudo explicado, taxa de juros, quem tomou empréstimo, é transparente, é mentira que era uma caixa preta. Aliás, o presidente Bolsonaro, ele mesmo falou, depois de ter uma auditoria, várias auditorias no BNDES que nunca descobriram nada, a última auditoria feita nesse governo por uma empresa americana que chegou à conclusão que não houve nenhuma irregularidade. Ela analisou empréstimo por empréstimo que tinha sido denunciado. Ela declara, não teve nenhuma irregularidade. E o BNDES nunca teve tanto lucro quanto nas nossas gestões. Então, o BNDES tem que ser revitalizado,
os bancos públicos têm que voltar a ter um papel importante. Agora, nós queremos que o setor privado aumente o financiamento de longo prazo, nós procuramos dar condições, nós criamos uma letra específica para os bancos privados captarem. Nós sempre convidamos os bancos privados para financiar as concessões de longo prazo. Então, nós não somos contra os bancos privados. Pelo contrário, nós queremos que eles assumam mais funções. Agora, com taxa de juros elevada, com prazos curtos, você não financia o investimento.